E aí galera, sejam bem-vindos ao projeto Robótica Educativa Sustentável. Meu nome é César Augusto e hoje a gente vai fazer a correção da atividade 1. Então, sobe a vinheta! Então galera, a nossa atividade 1, ela consiste em uma atividade que para realizar ela, a gente precisa saber dos conceitos de looping e de estruturas sequenciais. Então, para realizar ela, a gente precisa ter assistido as duas aulas, a de looping e de estruturas sequenciais, tudo bem? Então vamos ler ela? O robozinho Rez decidiu fazer um passeio por um parque de sua cidade. Porém, neste parque há 3 possíveis brinquedos para Rez visitar. Ajude Rez a sair do local de início de sua caminhada e caminhar até chegar em cada um dos brinquedos, indicando qual caminho ele deve seguir até os brinquedos, nomeados como fim, sem ultrapassar as paredes simbolizadas com um X, utilizando-se dos seguintes comandos: seta para a direita, anda um quadrado para frente, seta para a esquerda, anda um quadrado para trás, seta curvada para a direita, vira para a direita e anda um quadrado para frente, seta curvada para a esquerda, vira para a esquerda e anda um quadrado para frente, tudo bem? Então, e depois insira os comandos utilizados no campo programa e depois reescrevam no campo looping, tudo bem? Utilizando-se do looping como é demonstrado no exemplo. Vamos ver? Então aqui no exemplo a gente tem o caminho que ele traçou para o Rez seguir, tudo bem? Que é esse caminhozinho aqui em vermelho, tudo bem? Aí a gente vai ver aqui o programa. Como ficou esse programa? Seta para a direita porque o Rez estava aqui. O Rez não estava aqui? Ele começou aqui, não foi? No início? Ou o início aqui? Ele começou no início, tudo bem? Então seta para a direita. Ele estava aqui, ele veio parar aqui, certo? Seta para a direita, anda para frente. Então ele veio parar aqui, certo? Seta para a direita, anda para frente. Então ele veio parar aqui, tudo bem? Seta para a direita, que é essa quarta aqui, ele anda para frente. Então ele veio parar aqui. Agora ele está aqui, tudo bem? Ele está nesse quadradinho aqui. Aí a gente tem uma seta curvada para a direita aqui no programa, tá vendo? O que que ele faz? Vira para a direita e anda o quadrado para frente. Então ele estava aqui. Ele fez o que? Virou para a direita e andou o quadrado para frente. Veio parar nesse campo aqui. Então a gente tem qual comando depois? Seta para a direita. Então anda para frente. Certo? Depois a gente tem o comando seta curvada para a direita. Então ele estava aqui. Ele virou para a direita e andou um quadrado. Veio parar aqui. Bem? Seta para a direita. Anda para frente. Então ele estava aqui e veio parar aqui. Seta para a direita. Anda para frente. Então ele estava aqui veio parar aqui. Seta para a direita, anda para frente. Então ele veio parar aqui, certo? Porque ele estava aqui e veio parar aqui. Agora a gente tem no programa uma seta curvada para a esquerda. Então ele faz o quê? Vira para a esquerda e anda um quadrado para frente. Então ele estava aqui, ele vira para a esquerda e vem parar aqui. Tudo bem? Agora a gente tem uma seta para frente, uma seta para a direita. Então ele faz o quê? Anda um quadrado para frente. Então ele estava aqui e veio parar aqui. Agora a gente tem seta curvada para a esquerda. O que ele faz? Vira para a esquerda e anda um quadrado para frente. Ele estava aqui, ele virou para a esquerda e veio parar aqui. Seta para a direita. Ele faz o quê? Anda para frente. Então ele estava aqui, ele vem parar aqui. Seta para a direita. Ele faz o quê? Anda para frente. Então ele estava aqui, ele vem parar aqui. E a gente tem o último comando que é seta para a direita. Então ele estava aqui, ele vem parar aqui, certo? Então a gente chegou no fim, ok? Agora vamos ver como fica isso em looping. A gente tem o looping, ele é a estrutura de repetição, lembra? Então a gente fala a quantidade de vezes que a gente quer e o comando que a gente quer que repita. Então vamos lá, a gente tem 1, 2, 3, 4 setas para a direita. Então o que a gente pode fazer em looping? Pegar essas 4 e transformar em 4 vezes seta para a direita, tudo bem? Então isso é igual a isso, tudo bem? Isso aqui é igual a isso aqui. Aí a gente tem seta curvada para a direita, uma só, não é? Então a gente nem precisa usar do looping. Só precisa falar seta para a direita, seta curvada para a direita. A gente tem quanta seta para a direita depois? Uma. Então vai ficar uma vezes seta para a direita. Não precisava usar o looping, então pode tirar esse umzinho daqui. Só foi didaticamente colocado. Depois a gente tem quanta seta curvada para a direita? Uma. Então não usa o looping, pode tirar o umzinho daqui, vai ficar só seta curvada para a direita. Tudo bem? Aí a gente tem quantas? Uma, duas, 3 setas para a direita. Então vai ficar como? 3 vezes seta para a direita, que é igual a isso aqui. Tudo bem? Igual essas 3 setas para a direita. Depois a gente tem uma seta curvada para a esquerda. Então não precisa usar o looping, só a seta curvada para a esquerda. A gente tem uma seta para a direita. Não precisa usar o looping, porque é uma só, certo? Depois a gente tem uma seta curvada para a esquerda.
uma só, então não precisa usar o looping novamente. Vai ficar aqui. E a gente tem 1, 2, 3 setas para a direita. Vai ficar como em looping, 3 vezes seta para a direita, tudo bem? Agora vamos seguir para a segunda parte do nosso exercício, da nossa atividade, são os exercícios. Esse aqui é o caminho para o brinquedo 1, tudo bem? Então como vai ficar? O resto ele vai sair daqui. A gente tem 2 possíveis caminhos para a gente chegar aqui. Qual que são? Esse. Opa, aqui tem um errinho. Esse que ele chega pelo fim, ou um que a gente troque essa seta curvada para a direita para uma seta para a direita, certo? Que vai ficar assim. Tudo bem? Só que o intuito de um programa, vocês lembram que eu falei? Que é agilizar. Então a gente precisa fazer com que o computador execute o mesmo programa na menor quantidade de passos possíveis. Ó, nessa sequência aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 passos, certo? 12 passos. Já nessa daqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 passos. 8 comandos no caso, né? Vou até trocar aqui para comandos. Comandos. Vou aqui, comandos, tudo bem? Comandos. Tudo bem? Então a gente tem essa quantidade de comandos. Aí, a gente então precisa usar qual o caminho? O mais curto, certo? Então vamos ver qual que é os comandos do caminho mais curto? Seta para a direita, para andar um quadrado para frente. Então ele estava aqui, ele veio parar aqui, certo? Mais uma seta para a direita. Ele estava aqui, ele veio parar aqui. Agora a gente colocou uma seta curvada para onde? Para a direita. Ele estava aqui, ele veio parar aqui. Ele virou e andou um quadrado para frente. Agora a gente tem mais uma seta para a direita. Certo? Ele estava aqui, ele veio parar aqui. Agora a gente tem uma seta curvada para a direita. Ele estava aqui, ele virou para a direita e veio parar aqui. Agora a gente tem uma seta para a direita novamente. Porque não importa se a seta aqui no nosso caminhozinho tá virada para a esquerda. A gente tem que entender que o Rez ele estava aqui, ó. Ele veio para frente e ele virou. Então ele continua andando para frente, entendeu? Agora essa vai ser a frente dele. Então é seta para a direita no nosso comando. Embora no nosso desenho, no nosso caminho aqui, esteja diferente nas posições. Então a gente tem que sempre ver, ó. Isso aqui, se eu virasse a folha ao contrário, ó, seria o quê? Uma seta curvada para a direita. Entendeu? Isso aqui continuaria sendo uma seta para a direita, só muda o sentido do Rez, entendeu? Então, a gente estava aqui, seta para a direita, estava aqui e veio parar aqui. Agora a gente tem uma seta para onde, gente? Vamos virar aqui, ó, para facilitar. A gente tem uma seta curvada para a esquerda. Então vai ficar como? Seta para a esquerda. Agora a gente tem uma seta para frente, que a gente saiu da seta para a esquerda, virou para a esquerda e andou um quadrado para frente, veio parar aqui. Agora a gente precisa andar um mais um para chegar no fim. Então, vai fazer o quê? Seta para frente, seta para direita, no caso. Então, esse foi o nosso programa. A gente usou de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comandos. No caminho mais simples, que foi o que a gente fez, tudo bem? Então, a gente usou esse comando ou a gente poderia usar os 12 comandos. Agora, vamos passar isso para loop? O loop a gente só precisa fazer baseado no programa. Então a gente tem quantas setas para a direita aqui? 1, 2. Não se repete? Então pode usar o loop. Vai ficar o quê? 2 setas para a direita. Aí agora a gente tem o quê? Seta curvada para a direita. São quantas? 1. Então não precisa do loop. Vai ficar como? O loop a gente coloca aqui, ó, entre parênteses, qual o comando. Vai ficar como? Seta curvada para a direita. Agora a gente tem quantas setas para a direita? 1. Então vai só copiar, certo? Porque é um comando, não precisa usar o looping. A gente tem mais uma seta curvada para a direita. Precisa usar o looping? Não, porque é um só. Então vai ficar como? Agora a gente tem uma seta para a direita. Uma, não é? Então não precisa usar o looping. Só copia a seta. Agora a gente tem uma seta curvada para a esquerda. Tem mais que uma? Não, tem só uma. Então vai só copiar.
Agora a gente tem uma seta para a direita e chegou ao fim. Então, uma só, não precisa do looping, tudo bem? Então a gente usou um looping aqui só no programa, certo? Que é esse daqui. Executou a mesma função? Executou. Então tá ótimo. Agora vamos para o caminho 2 aqui. Caminho para o segundo brinquedo. A gente aqui só tem um caminho possível, que é qual? Ele vinha aqui, ó. Descer esse caminho, virar para a direita. Certo? Então esse é o único caminho que a gente pode fazer. Não tem um outro caminho que seja possível. Então vamos ver aqui, ó. Isso aqui, se a gente virar isso de lado, como que vai ficar? Seta para a direita, seta para a direita, seta para a direita, seta para a direita. Certo? Então vai ficar seta para a direita, seta para a direita, seta para a direita, seta para a direita. Certo? Com isso, então a gente estava aqui, seta para a direita veio parar aqui. Tava aqui, seta para a direita veio parar aqui. Tava aqui, seta para a direita veio parar aqui. Então foram as 4 setas para a direita. Agora a gente vira a folhinha assim. É o quê? É uma seta virada curvada para a esquerda. Então, uma só. Seta curvada para a esquerda. Agora a gente tem o quê? Uma seta para a direita novamente. Seta para a direita. Agora a gente tem o quê? Uma seta virada para a esquerda, curvada para a esquerda, novamente. Então vai ficar como? Seta curvada para a esquerda. Agora a gente tem uma seta para a direita, ó. Se a gente virar assim a folha, ó. Seta para a direita. Seta para a direita. Mais uma seta para a direita, seta para a direita. Mais uma seta para a direita, seta para a direita. Agora a gente tem o quê? Uma seta curvada para a direita. Depois a gente tem o quê? Seta para a direita. Aqui a gente tem o quê? Seta curvada para a direita, seguida de 3 setas para a direita. Vamos testar o nosso programinha para ver se está certo? Então ele estava aqui, ó. Estava aqui. Seta para a direita, veio parar 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 aqui, certo? Seta curvada para a esquerda, virou para a esquerda e andou um quadrado para frente, veio parar aqui. Seta para a direita, andou para frente, veio parar aqui. Seta curvada para a esquerda, virou para a esquerda e andou um quadrado para frente, veio parar aqui. Seta para a direita, veio parar aqui. Seta para a direita, veio parar aqui. Seta curvada para a direita, veio parar aqui. Seta para a direita, veio parar aqui. Seta curvada para a direita, virou para a direita e veio parar aqui. Seta para a direita, veio parar aqui. Seta para a direita, veio parar aqui. Mais uma seta para a direita, chegou ao fim, certo? Agora vamos ver se isso aqui está correto? Vamos passar isso para loop? Então a gente tem 1, 2, 3, 4 setas para a direita. Então em loop vai ficar como? 4 vezes seta para a direita. Depois a gente tem quantas setas curvadas para a esquerda? Uma, não é? Então vai ficar como? Uma seta curvada para a esquerda. Depois a gente tem uma seta para a direita. Então é só copiar. É uma só, não precisa usar looping. Seta curvada para a esquerda, só tem uma, então vai sem looping. A gente tem 1, 2, 3 setas para a direita. Então vai ficar, a gente usa o looping, não é? 3 setas para a direita. Depois a gente tem uma seta curvada para a direita. Não é uma só? Então só copia. A gente tem uma seta para a direita. Uma seta para a direita. A gente depois tem uma seta curvada para a direita. Copia. É só uma, não é? Agora a gente tem 1, 2, 3 setas para a direita. Dá para usar o looping. Então, 3 setas para a direita. No primeira linha a gente tem quantos comandos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Tudo bem? Vou só colocar o 16 aqui no cantinho pra gente lembrar. E com o looping a gente passou para ter quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 comandos. Então a gente diminuiu em 7 comandos. A gente reduziu 7 comandos, certo? Agora vamos pro brinquedo 3. Pra folha 3. Aqui, ó. Na folha 3 a gente tem isso aqui. Seria o quê? Caminho para o brinquedo 3. Então a gente tem qual possível caminho? A gente tem o caminho que vem por aqui, ó.
É sempre bom a gente colocar aqui, ó, qual é o caminho que a gente está fazendo primeiro, só para a gente ter noção. Aí depois a gente passa para o comando o que for mais simples, ou esse caminho aqui. Certo? Ó, então, a gente poderia, se a gente colocasse uma seta para frente, a gente ia parar aqui, seta para direita. Então a gente não quer fazer isso, porque aqui não tem saída, tudo bem? Então vamos ver? Ó, esse caminho aqui tem quantos comandos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora esse caminho aqui tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então qual caminho a gente deve usar? O de 10 comandos ou o de 8 comandos? O de 8 comandos, claramente, né? Então vamos lá, vamos fazer o programa com ele. Aqui, se a gente virar a folhinha de lado, ó, a gente vai saber o quê? Que a gente tem 4 setas para a direita, seguida de uma seta curvada para a esquerda. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4 setas para a direita, seguida de uma curvada para a esquerda. Tudo bem? Depois a gente tem o quê? Uma seta para a direita. Depois a gente virando a folhinha tem o quê? Uma seta curvada para a esquerda. Seta curvada para a esquerda. Depois a gente tem o quê? Seta para direita, certo? Que é andar para frente. Que a gente quer andar para frente, não para trás, né? Então vamos lá? Isso funcionou? A gente estava aqui, seta para direita, andou para frente, veio parar aqui. Seta para direita, andou para frente, veio parar aqui. Seta para direita, andou para frente, veio parar aqui. Seta curvada para esquerda, virou para esquerda e andou para frente, então veio parar aqui. Seta para direita, veio parar aqui. Seta curvada para a esquerda, virou para a esquerda e andou para frente, veio parar aqui. Seta para a direita, andou para frente, chegamos no fim, certo? Agora vamos passar isso para loop. A gente tem 1, 2, 3, 4 setinhas para a direita. Então, com looping pode ficar o quê? 4 setinhas para a direita. A gente tem uma seta curvada para a esquerda, então só copia, já que é eu não preciso usar o looping, né? Depois a gente tem uma seta para a direita. Uma seta para a direita, só copia. Uma seta curvada para a esquerda, uma só copia. Uma seta para a direita, uma só copia, tudo bem? Então, nós chegamos ao fim dos nossos caminhos. Agora vamos responder as perguntinhas? Qual dos 3 brinquedos está mais próximo do res? O que a gente pode ver? Pelo número de comandos que ele teve que seguir para chegar até os brinquedos, né? Então vamos revisar aqui, ó. No brinquedo brinquedo 1, a gente usou 8 comandos. O menor caminho que a gente achou foi com 8 comandos. No brinquedo 2, o menor caminho que a gente achou foi com 9 comandos. Já no brinquedo 3, o menor caminho que a gente achou foi com 8 comandos. Então, qual dos 3 brinquedos está mais próximo do res? O brinquedo 1... e o brinquedo 3, porque eles têm a mesma quantidade de comandos, certo? Agora, qual dos 3 brinquedos está mais distante do res? A gente tem que ir, então, pelo menor caminho da mesma maneira, porque ele está distante ou próximo, vai ser através do mesmo caminho. Então, qual que é o mais distante que a gente encontrou? Foi o brinquedo 2, o caminho para o brinquedo 2, que ele tinha que seguir 9 comandos, certo? Então, é o brinquedo 2. Agora 3. Considerando que cada quadrado tenha 2 metros, quantos metros res teve que andar até chegar ao brinquedo mais próximo? Então, a gente tem o quê? 8 comandos, certo? No brinquedo mais próximo. Então, vai ficar o quê? 8, e são quantos metros? 2 metros cada quadrado. Então, cada quadradinho desse aqui são 2 metros. O menor que a gente achou, o caminho mais perto, foi 8 comandos, certo? Então, vai ficar o quê? 8 vezes 2, certo? 12, porque é 2 metros. Vai ficar como? 16, certo? Então, considere 16 metros, ou 16 metros para o brinquedo mais próximo.
E para o brinquedo mais longe, mais distante, mais longínquo, qual que é? A gente tem o brinquedo mais longe que a gente encontrou foi o de 9. A gente não vai usar o caminho mais longo, a gente vai usar o caminho mais próximo, né? Qual que é? Esse aqui, ó. O mais longe, então, é o de 9 comandos. Vai ficar como? 9 vezes 2 metros. 9 comandos vezes 2 metros. Isso aqui dá quanto? 18, certo? Então, a gente tem 18 metros para o brinquedo mais distante. Certo? Agora vamos para 4. Se para andar cada quadrado levasse 40 segundos, quantos minutos ele levaria para chegar em cada brinquedo? Certo? Minutos. 1 minuto, ele tem 60 segundos, certo? 1 minuto ele tem 60 segundos. Então vamos lá? Para cada brinquedo. Então eu vou colocar aqui, ó. O brinquedo 1, ele usou quantos comandos? 8 comandos, certo? Então, para andar cada comando, que seria cada quadrado ele anda o comando, não é? Se ele tem 9 comandos, ou aqui, ó, se ele tem 8 comandos, o brinquedo 1, então vai ficar como? 8 vezes... Quantos segundos? 40 segundos. 40. Isso aqui vai ficar como? 8 vezes 0, 0. 8 vezes 4, 16, 32. Então vai ficar 320 segundos, certo? Só que 1 minuto ele tem 60 segundos. Então a gente vai ter que dividir por 60. Agora vamos lá. 60 mais 60, 120. 120 mais 60, 180. 180 mais 60 dá 240. 240 mais 60 dá 300. Se a gente somar mais 60, vai passar. Então vai ficar o quê? 5. Certo? 5. Agora vamos lá. A gente tem 5 minutos, vírgula, coloca uma vírgula. E sobrou quanto? 20 aqui, não foi? 20 dá para dividir por 60? Não dá, então coloca um zerinho aqui e a vírgula que a gente já colocou. 200 dividido por 60 vai ficar 6. 60 mais 60, 120. Mais 60, 180. Vai sobrar? Se a gente somar mais 60, vai dar? Não vai dar, então vai ficar 5,3. Então, a gente tem quantos aqui? 5,3 minutos. Isso que a gente importa. Isso que importa pra gente. Então, para o brinquedo 1, para o brinquedo 1 levará 5,3 minutos. Ok? Agora vamos para o brinquedo 2. Brinquedo 2, aqui, ó. Brinquedo 2, o menor caminho foi 9 comandos. Então vai ficar o quê? 9 vezes 40 segundos. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 4, 9. Mais 9, 18. Mais 9, 27. Mais 9, 36, certo? Então vai ficar 360, certo? 360 segundos, a gente quer em minutos. Vai ficar quanto? 60, certo? 36 dá pra dividir por 60? Não dá, então vai ter que usar as 3, certo? 60 mais 60, 120. Mais 60, 180. Mais 60, 240, certo? 240 mais 60 vai dar 300. 300 mais 60 vai dar 360. Então deu exatamente 6 minutos, ok? Então, para o brinquedo 2, para o 2, 6 minutos. Para o 2, 6 minutos. Certo? Agora vamos para o brinquedo 3. O brinquedo 3, ele usou 8 comandos. Não foi a mesma quantidade de comandos que a gente usou no brinquedo 1? Então vai ficar a mesma coisa. Vai ficar, se ele levou 5,3 minutos no 1, vai levar o mesmo quantidade de minutos para o 3. Então, para o brinquedo 3, levará 5,3 minutos.
ok? Ou, se fosse melhor, a gente só parando nos minutos aqui, ó, e ficaria o quê? 5 minutos e 20 segundos, ok? Então, vamos aqui agora para 5. Considerando que a cada 5 quadrados, Res faça uma pausa de 60 segundos. E para andar cada quadrado, o Res levasse 30 segundos. Quantos minutos ele levaria para chegar no brinquedo, no segundo brinquedo, certo? No segundo brinquedo aqui. Então, para cada 5 quadrados, ele tem que fazer uma pausa e ele leva 30 segundos para andar cada quadrado. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, certo? Então, a gente vai ter que fazer o quê? A cada 5 ele faz uma pausa, não é? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui ele fez uma pausa de 60 segundos, ou 1 minuto. 1 minuto, certo? 1 minuto. Até aqui. Aí a gente anda 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Fez mais uma pausa. Mais 1 minuto. Certo? Agora vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. Mais 1 minuto. Certo? Isso contando só as pausas. Agora a gente tem então não foi 5 comandos, então não vai fazer mais uma pausa. Então a gente tem 1, 2, 3 minutos. 3 minutos só de pausa. Agora vamos contar os quadradinhos. A gente tem 30 segundos. Mais 30 segundos, 1 minuto. Então a cada 2 quadradinhos, cada 2 comandos, ele gasta 1 minuto, certo? Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, não é? Então, vamos lá. Aqui nesses dois ele levou 1 minuto. Aqui ele levou mais 1 minuto, então 2 minutos. Para esses dois mais 1 minuto, 3 minutos. Para esses dois mais 1 minuto, 4 minutos. Para esses dois mais 1 minuto, 5 minutos. Para esses dois mais 1 minuto, 6 minutos. Para esses dois mais 1 minuto, 7 minutos. Para esses dois mais 1 minuto, 8 minutos, certo? Então vai ficar aqui 3 mais 8 minutos. Certo? Então, isso aqui vai dar o quê? 8 mais 3 é igual a quanto? 11. Então, ele gastará 11 minutos. Então, Res levará 8 minutos para chegar no brinquedo 2, tudo bem? E assim a gente encerra a nossa atividade. Essa foi a nossa correção da atividade. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para maiores notificações.